Aqui. Ah, tá valendo a gravação. Vamos começar, né? Então, vamos nessa. Boa noite a todos. E vamos aí para nossa aulinha de bio de hoje. Tudo bem? Quem tá aqui comigo? Pedro, Vitor, Victor, Camille e Hugo. Legal. A Beatriz estava também, acho que ela caiu, né? Vamos aí. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Muito bom, pessoal. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre mortos, né? Sobre seres humanos mais mortos. Não foi isso? Nas duas últimas aulas, nós tivemos aí a aula da morte, né? Dividida em dois capítulos, né? E como eu comentei com vocês, hoje nós retornamos aos vivos. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui a minha apresentação para a gente começar a nossa conversa. Muito bem. Então, todo mundo está me ouvindo bem e vendo aí os meus slides, o meu slide, tudo certo? Aí, já vi os okzinhos aí da turma. Ótimo. Então, vamos tocar o barco, né? Então, nossa aula de hoje, ela chama-se A Máquina Integrada, parte 2. Por que a Máquina Integrada, parte 2? Então, talvez provavelmente vocês se lembram que em um dos últimos capítulos de bio, lá, mais precisamente na aula do dia 13 de agosto, que foi a aula imediatamente antes da entrada daquela série da aula da morte, né? Uma aula antes, nós fizemos uma aula chamada aula integrada, a máquina integrada. Então, qual que é o tema, do que a gente está falando nisso, né? Quando nós analisamos os sistemas não só do ser humano, mas dos animais como um todo, nós avaliamos os sistemas, nós temos aulas e estudamos independentemente de cada sistema. Estudo lá o sistema respiratório, o sistema nervoso, o sistema ósseo. Só que, tudo bem, nós estudamos isso de forma independente para melhor entendimento, para melhor organização dos conteúdos. Mas se você olhar o ponto de vista prático, o corpo, ele não funciona independentemente. Não tem essa, né? O seu sistema respiratório, você está respirando, seu sistema respiratório está funcionando, seu sistema circulatório também, seu sistema ósseo também, seu sistema nervoso também. Né? Tá tudo integrado, né? Você não tem ali, na verdade, os sistemas funcionando de forma independente. Por isso que essa série de aulas eu chamei de a máquina integrada. E nós tivemos a primeira etapa lá no dia 13 de agosto, na qual, o que nós falamos lá? Ó, a capa daquela aula era essa aqui, ó. Então, nós falamos sobre a dinâmica do movimento. Então, nós trabalhamos o conceito de músculos. Lembram lá? Nós falamos sobre o que era o músculo, do que ele era composto, nós conversamos sobre os tipos de células musculares. Depois disso, nós debatemos ali o fato de que quando você tem um movimento, você tem, por exemplo, nós trabalhamos o exemplo ali da flexão do braço. Né? Então, na flexão do braço, você tem o seu sistema ósseo trabalhando em conjunto com pares de músculos, e ali você tem o princípio físico da alavanca, né? E tudo isso junto, gerando ali o movimento, né, do seu braço flexionando ou relaxando, né? Então, nós falamos daquele negócio, né? Você tem lá, por exemplo, a movimentação do braço. Então, o que que acontece? Você tem dois músculos trabalhando juntos, né? O bíceps e o tríceps. E o osso do braço.
Então, quando um desses músculos está contraído, o outro está relaxado. Naquela aula, nós também conversamos a respeito de osso e cartilagem. Então, nós falamos de como os ossos eles são importantes, né, para a sustentação do nosso corpo. Falamos que a medula, né, que fica ali na parte interna do osso, é onde é produzido o sangue. Nós falamos das cartilagens e como elas são amortecedores, né, de certa forma, para os ossos, para impedir que os ossos entrem em atrito. E nós falamos ali sobre essa questão, né, dos organismos e sistemas, eles estarem todos alinhados. Também naquela aula, nós falamos sobre como, trabalhando nessa questão aí de como os tecidos, eles são vários, né, dentro de cada estrutura do corpo. Eu dei o exemplo lá do braço, e como no braço você tem tecidos diferentes. Então, você tem tecido sanguíneo, porque você tem veias e artérias passando ali, você tem tecido cartilaginoso, você tem tecido ósseo, você tem os ossos e as cartilagens, os ligamentos, você tem uma série de fibras proteicas diferentes, você tem toda a parte de sistema nervoso, que está relacionado, inclusive, e principalmente com a parte sensorial. Isso, inclusive, nós vamos conversar em outra aula ainda nessa semana. E tem o tecido muscular e todo o tecido de revestimento, né, que é ali todo o tecido epitelial, né, então, principal ali, quando nós falamos ali, por exemplo, no exemplo do braço, a pele, né, tá? Muito bem. Ok. Agora, hoje nós vamos falar dessa máquina integrada. Então, até esse ponto aqui, ó, da imagem do braço, nós conversamos na aula passada. Na passada não, desculpe, né? A aula passada foi a aula da morte lá, né? Na aula do dia 13 lá, na máquina integrada. Ok, a aula de hoje, como eu falei para vocês, é a máquina integrada parte 2. Então, assim como nós falamos da dinâmica do movimento na primeira aula, sobre esse estudo, nessa segunda etapa, nós vamos falar do processo de geração de energia do nosso corpo. Então, aí vem uma pergunta para vocês. Vocês gastam muita energia no seu dia a dia? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, né? Vi aqui a André já colocou um sim aqui, o Pedro também, o Hugo, o Victor. Tudo bem. E como é que a gente obtém essa energia? Não é? Consumo de alimento. Consumo de alimentos. Se alimentando, ok. Esse é uma das formas, né? Só que o alimento em si, sozinho, ele não é capaz de gerar energia. Essa energia, ela vem do alimento, mas ela também vem de uma outra coisa. Que outra coisa nós estamos falando? Não sei. Não? Nenhum palpite? Vamos lá. Uma Alguma dica coisa externa ao nosso corpo? de uma Ou está coisa que dentro? nós não conseguimos enxergar, mas que está presente A onde nós luz? estamos. Oi? Luz? Não entendi. Luz? Não, vem do oxigênio, né? Oxigênio, né? Então, a energia, nós nos alimentamos, esses nutrientes eles vão para lá dentro das células, numa organela chamada mitocôndria, nós falamos, lembra que a mitocôndria faz respiração celular? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar ali a glicose dos nutrientes, juntamente com oxigênio, e vai gerar ATP, adenosina trifosfato, que é a energia ali para o nosso organismo, certo? Beleza? Então, chegamos à conclusão que para ter energia, nós precisamos comer e respirar. Concordam? Comer e respirar para obter energia. Então, se assim é, então eu posso concluir
que o sistema respiratório e o sistema digestório, eles trabalham em conjunto, porque sem que os dois forneçam ali as matérias-primas, nós não conseguimos obter a energia, certo? Vamos lá, vamos analisar agora, a princípio, os dois isoladamente. Então, vamos começar com a digestão. Então, o que é a digestão? A digestão, na verdade, se a gente for pensar bem a grosso modo, ó, vamos olhar essa primeira parte do meu slide aqui. Ó. O que ele está fazendo? Ele pega um alimento em partículas maiores e transforma em nutrientes simplificados. Isso não quer dizer só a questão do tamanho, também tem a ver com o tamanho, né? Então, por exemplo, você mastiga o alimento para quê? Para transformar esses pedaços em pedaços cada vez menores. Tudo bem. Então, você tem essa parte de reduzir o tamanho físico do alimento. Mas a digestão não é só isso, ela também simplifica essas substâncias. Então, você faz reações químicas, bioquímicas, que fazem com que moléculas grandes, então, pode imaginar uma proteína, que é uma molécula enorme, ela vai sendo quebrada em moléculas menores para que elas possam ser absorvidas e metabolizadas pelo seu corpo. Então, o seu corpo absorve e metaboliza, você transforma essas substâncias em energia para que o seu corpo possa utilizar. Beleza? Tudo bem aí esse conceito, pessoal? A digestão é isso, né? Você vai pegar os alimentos e transformá-los em nutrientes simplificados. Muito bom. Então, vamos continuar. Aí vem a pergunta, né? Onde é que começa a digestão? Intestino grosso. Não? Vamos lá. Estômago. Palpite? Estômago. O estômago tem a maior parte do processo da digestão, propriamente dita, a maior parte está no estômago. Mas a digestão ela já começa na boca. Né? Tá? Então, o que acontece na boca? Imagina que você está lá, você vai comer um pedaço de batata, né? Pedaço de batata. Então, colocou lá a batata, está mastigando, né? Então, o que está acontecendo com aquele pedaço de batata? Ele está quebrando fisicamente, né? Então, você está quebrando ele em pedaços menores. Ao mesmo tempo, né, que os seus dentes estão fazendo essa função, né? Você tem o dente e a mandíbula, né? Que fazem essa função, o movimento, né? Então você tem ali músculos e ossos trabalhando para que aquele alimento seja quebrado, certo? Ok. Ao mesmo tempo, algumas glândulas dentro da sua boca vão produzindo e expelindo saliva. E essa saliva vai se misturando ao pedaço de batata que você está comendo, certo? Que você está ali mastigando. Quando você engolir, você vai engolir, na verdade, já uma massa, né, da batata com a saliva. A minha pergunta para vocês, qual que é a função da saliva? Por que o seu organismo, você vai comer, o seu organismo, ele coloca ali, ele acaba expelindo saliva e você mistura todo aquele alimento com saliva antes de engolir. Por que isso acontece? Para quê, né? Acho que é por causa que a saliva tem bactérias, as bactérias vão, junto com o alimento, começar a tipo derreter, tornar mais Quase. Mais ou menos, vamos lá, né? A linha de raciocínio tá boa, só tem alguns errinhos ali. Mas aí vamos junto, ó. Na verdade, a saliva, ela não tem bactérias, ela tem enzimas, né? Então, o que são enzimas? São substâncias especiais ali que o seu corpo produz, e elas vão ajudar a iniciar a digestão do amido. Então, a batata, por que eu dei o exemplo da batata? Justamente porque a batata é um alimento rico em amido. Então, o amido, ele já começa a ser digerido na boca,
no momento que você está mastigando e misturando ali com a saliva, as enzimas vão começar a agir sobre o alimento e começa a ter ali o princípio da digestão do amido, porque o amido é uma substância, uma molécula grande, e essa molécula já vai sendo fracionada ali pela ação das enzimas que estão na saliva. A saliva, ela tem essas enzimas, tem algumas outras proteínas, tem sais, esses sais minerais que a saliva tem, tornam se você falou sobre bactéria, no caso da saliva é justamente o contrário, viu, Pedro? A saliva, ela tem sais minerais que inibem o crescimento de bactérias. E você tem também água, claro, né? E muco. Né? Tudo isso forma ali a saliva. Pode perguntar, Pedro, pode falar. Esse tipo de processo vai ser muito cobrado? Você acha que seria cobrado esse processo que você acabou de descrever? Cobrado como assim? Nas questões de vestibular, você fala? É, Digestão e respiração são, dentro das coisas do corpo humano, são duas coisas que costuma se pedir bastante. então no caso seria. Então no caso só. É que você explicou esse processo, mas eu não consegui pegar ainda a ideia, como é que funciona. Não tem problema. Vamos É, voltar de novo, vamos junto, ó. Então eu imagina lá, como. vamos fazer uma simulação. Não, Imagina que eu vocês como estão um lá. alimento, eu É, como um alimento, o isso. alimento já dentro da boca já tem. Vai começar a gerar saliva que tem enzimas que vai ajudar na digestão do alimento. Já começa o princípio da digestão. Só que o que digere ali naquela região, né? Começa a digestão. Por exemplo, carboidratos e o amido, né? São exemplos aí de coisas que já começam a ser digeridas ali, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai engolir, né? Então, a cavidade oral, você vai engolir aquele alimento e aquele alimento desce pelo esôfago. O esôfago é um tubo, né, que tem músculos, né, e ele desce até o estômago. Tá aqui, ó, no slide, ó. Tem a menininha aqui, ó. Tem as glândulas salivares aqui, a boca, e ela vai engolir, o alimento desce aqui pelo esôfago, certo? Rapidamente pelo esôfago. Aqui tem uma valvulinha, que é a epiglote, né? Então, o que a epiglote faz? Ela fecha quando você vai engolir alguma coisa de alimento e impede que o alimento vá para o sistema respiratório. Tá? Porque o que acontece? Você tem aqui, em paralelo ao esôfago, você tem a traqueia, que é do sistema respiratório. E a entrada é a mesma. Então, o que acontece? Você tem a epiglote que fecha quando você engole alguma coisa, quando você deglute, né? Deglutir é o ato de você engolir alguma coisa. A hora que você deglute algum alimento, a epiglote fecha e aí o alimento passa só para o esôfago. E aí, pelo esôfago, ele desce, né? Ok. Aí vai descendo. Pergunta, né? Ele desce só pelo efeito da gravidade ou não? E aí, turma, vamos ver o que a turma diz aí para nós. Peraí, Será que repete desce a só pelo pergunta, efeito da professor. gravidade? A Repete a Camille pergunta. colocou um nãozinho ali, né? Então, não, né? Repete a pergunta. Pergunta é, se o alimento, né, ó, imagina, a menina aqui, olha o slide da menina aqui, ó. Ela mastigou alguma coisa, engoliu, esse alimento vai descer aqui pelo esôfago. A pergunta é se esse alimento ele vai descer só pelo efeito da gravidade. Não sei. Não, a resposta é não, né? Ele vai descer, lógico, vai ter um pouco do efeito da gravidade, claro, mas o principal efeito é o movimento muscular, né? Então, esse movimento são os movimentos peristálticos, né? Que são feitos ali pelos músculos que estão no esôfago, né? E também depois, mesma coisa, no intestino delgado, no intestino grosso, tudo, e ele vai movimentando o bolo alimentar. Isso explica, por exemplo, uma pergunta, né? Será que, por exemplo, porque se fosse só pela gravidade, se você tentasse comer alguma coisa deitado ou plantando bananeira, você não ia conseguir engolir, né? Não ia conseguir fazer o alimento se movimentar, né?
mas o alimento se movimenta. Então, deve ser difícil. O cara pode comer um pedaço de alguma coisa, uma bolacha, plantando bananeira? Consegue, né? E o alimento caminha pelo esôfago. Por quê? Por causa dos movimentos peristálticos. Mesma coisa, lógico, né? Um líquido não, porque o líquido vai escorrer, né? Mas um alimento sólido ele consegue. E o cara também consegue se alimentar deitado, né? Então não é o efeito da gravidade, é o efeito do movimento peristáltico. Quando o alimento chega no estômago, aqui, ó, o estômago é a câmara, né? Ou seja, ali uma área fechada, aonde ele tem ali, o alimento chega num lugar que, dentro do estômago, tem lá uma solução, né? Uma solução aquosa de ácido clorídrico, que é o chamado suco gástrico. E esse suco gástrico é que vai decompor os diversos alimentos ali que você consumir. Por exemplo, né, uma proteína. Então, você comeu a batata lá e você comeu essa batata junto com um pedaço de carne, um pedaço de hambúrguer lá, né? Então, essa proteína, ela vai ser digerida onde? No estômago, ali pela ação do suco gástrico. O suco gástrico é uma solução aquosa de ácido clorídrico, né? Com pH ali em torno de 2, ou seja, bem ácido, certo? Tudo bem? Ok. Aí nós seguimos com o alimento. O alimento chegou ali no estômago, ficou um tempo ali se movimentando e digerindo, né? Então, quando você come alguma coisa é normal que você coloque a mão ali sobre o estômago ali, ou se você colocar no ouvido perto do estômago de alguma pessoa que comeu, você vai ouvir aqueles barulhinhos, né? Aqueles barulhinhos são, né, o estômago se movimentando e a reação química acontecendo, né? Da digestão. Ok? Assim que o alimento ele passa um tempo, conforme ele vai sendo digerido, ele vai sendo liberado pelo estômago para o intestino delgado. Intestino delgado aqui, ó, na imagem que está no nosso slide, é o azul, ó. Tá aqui. Então ele é todo enrolado ali dentro ali da cavidade abdominal ali, e ele tem vários metros. E o seu alimento vai se movimentando ali dentro do intestino delgado. O intestino delgado, ele é responsável pela absorção dos nutrientes. Vamos lá. Ó. Estômago digere, o intestino delgado absorve depois. Pode perguntar, Pedro. Diga. Só para voltar novamente no assunto, professor, porque Pois não. eu ainda fiquei confuso porque eu estou escrevendo e ouvindo ao mesmo tempo. Tá. A saliva vai liberar enzima que vai Enzimas ajudar na digestão. no início da digestão. Né? Então, aí Tá. você pode até colocar como principais, nesse caso, né, no caso da saliva, né, o carboidratos e principalmente o amido. Né? São substâncias ali que vão começar a ser digeridas já na boca. Aí o Peraí, alimento desce pelo a esôfago. saliva, Né? a saliva libera enzima ou amido E carboidrato? não. A saliva ela já tem as enzimas. É ela que libera as enzimas para agirem. Né? Então, você pegar a saliva, né? Fizer uma análise química da saliva, o que você vai encontrar? Você vai encontrar água, proteínas, essas enzimas, né? E sais minerais, certo? E Tá. aí, o alimento, né, já ali meio mastigado, ou seja, quebrado em partículas menores, ele desce pelo esôfago e chega no estômago. No estômago, o alimento é digerido. Então, reagindo com o quê? Com o suco gástrico. O que é o suco gástrico? Uma solução aquosa de água com ácido clorídrico. E tem a presença de outras enzimas também, que ajudam ali na digestão, né? Então, por exemplo, um exemplo aí, digestão das proteínas. Certo? Tudo bem? Essa digestão, ela vai ter um tempo para acontecer, não é um negócio rápido. Então, o alimento ele fica ali dentro do estômago retido um tempo
enquanto ele vai digerindo, vai misturando ali com o ácido vai atacando ali as proteínas, vai quebrando aquilo em particulados, em moléculas menores, moléculas mais simples. E aí, conforme o estômago vai liberando isso para o intestino delgado, no intestino delgado você tem a absorção. Aí entra aqui, ó, a ação dessa glândula grandona que está aqui, ó, marronzona, que é o fígado. Então, o que, que o fígado faz? Ele libera bile para a vesícula biliar. Ó, a vesícula biliar é essa estruturinha verdinha aqui, né? Então, o fígado libera bile, essa bile é lançada na entrada do intestino delgado e ajuda na metabolização das gorduras. Tá? Então, bile ajuda na metabolização de gorduras. Pode falar, Pedro. A parte do estômago Uhum. que é digerido pelo suco gástrico, e depois vai pro grosso ou vai pro delgado? Não, vai para o delgado. Intestino Vai pro delgado primeiro. delgado, que depois vai E pro fígado e depois pro grosso. para o grosso é uma etapa depois. Então, na primeira etapa, sempre no intestino delgado. A Tá, primeira, o oi, delgado vai metabolizar, vai absorver. o delgado absorve, Isso. O o estômago fígado, digere, ó, o estômago digere e o o delgado delgado absorve. 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 Agora, a metabolização, como é que funciona? O fígado, ele vai liberar bile, que é uma substância que é armazenada aqui, ó, na vesícula biliar, e ela vai ser lançada junto com o alimento no começo do intestino delgado. Então, a bile ajuda na metabolização das gorduras. E aí, o seu intestino delgado começa a absorver o máximo de nutrientes que ele consegue. Certo? Inclusive, a maior parte da absorção, ela acontece na parte inicial do seu intestino delgado, né? Que é o duodeno, né? Duodeno é a porção inicial do intestino delgado, responsável ali pela principal a parte da absorção dos nutrientes. Os nutrientes eles vão ser absorvidos ao longo do intestino delgado como um todo. Mas aonde absorve mais? Logo no começo, nessa porção inicial, que é o duodeno. Tá? Beleza, pessoal? Sem dúvida? Seguimos? Então, vamos lá. O alimento vai seguindo lá pelo intestino delgado, vai sendo absorvido, e aí ele chega na passagem para onde? Para o intestino grosso. No intestino grosso, a maior parte dos nutrientes já vai ter sido absorvida, mas ainda tem um pouquinho de coisa que acaba sendo absorvida, tá? Então, mas a grande maioria vai ter sido absorvida no intestino delgado. Então, o intestino grosso é esse aqui que está aqui, ó, em vermelho aqui na imagem. Aqui, ó. Então, ele é até pelo que o nome dele é intestino grosso, né? Eles são um conjunto de tubos ali mais grossos, né? E ele não é tão grande quanto o intestino delgado, né? Não é tão comprido, né? Ok. O que vai acontecer no intestino grosso? Primeiro, as últimas porções, né, de nutrientes vão ser ali absorvidas e muita água vai ser absorvida. Então, o que acontece? Aquele material que saiu do estômago, ainda na forma líquida, passou pelo intestino delgado, ainda na forma líquida ali, bem, como se fosse um líquido bem viscoso, chegando no intestino grosso, ele começa a perder água. E nessa perda de água, ele vai ficando mais pastoso e até levemente sólido. Então, ele vai se transformar, né, do bolo alimentar ali para o bolo fecal. Né? Então, vai formar as fezes. Isso vai acontecer no grosso. Peraí, professor. Peraí, professor, no grosso ele vai absorver A, a
Ele absorve as sobras e a água e com isso Isso, as forma as sobras fezes. dos nutrientes, exatamente, a sobra dos nutrientes e a água. Então, o intestino grosso vai puxando tudo isso para dentro do seu organismo, né? O que ainda não foi absorvido de nutriente e todo o conteúdo de água. Aí, o que acontece? O que está passando por dentro, sem ser absorvido, estava vindo na forma líquida, ia ficando ali cada vez mais, um líquido cada vez mais grosso, e à medida que vai perdendo água, ele vai ficando pastoso e quase sólido, né? Então, o que ele vai formando? Vai formando as fezes, né? Ou seja, já é um resíduo, e esse resíduo ele é um pastoso, entre o pastoso e o sólido, certo? Tá? Aí, a porção final do intestino grosso é o reto, e do reto as fezes vão para o ânus e vão ser expelidas, beleza? Então, esse aí é o mecanismo, né? Então, o alimento começa lá, então, o sistema digestório, ele começa onde? Ele começa lá na boca, né? Com os dentes, a língua, né? E as glândulas salivares. E ele termina lá embaixo, no reto e no ânus, né? Então, é ali onde termina o intestino, todo o seu sistema digestório. Então, o que é eliminado, o que tem lá? São realmente resíduos que não vão ser absorvidos pelo seu corpo, né? Coisas que o seu corpo rejeitou de absorver. Então, o que, por exemplo, uma das composições maiores em relação a isso é a celulose, né? Então, por que se fala tanto que as pessoas precisam comer fibras, né? Todo mundo fala, é importante para o trânsito intestinal, para o intestino funcionar direitinho, que se coma muita fibra. Por quê? Porque as fibras, elas são principalmente compostas por celulose. A celulose, ela não é digerida pelo seu corpo, então ela passa direto. Então, quando você tem uma alimentação rica em fibras, o que isso acontece? O que ela faz? Ela faz com que o seu intestino funcione bem, né? Tanto em velocidade quanto em formação de fezes, né? Então, por isso que as fibras são importantes para o seu corpo, para o seu organismo. Beleza? Tudo certo? Vamos só agora mostrar aqui, ó, um outro ponto importante dentro disso, né? Que são as chamadas vilosidades. Então, o que é uma vilosidade? Quando você pega aqui, ó, vamos olhar aqui o slide, ó. Isso aqui, ó, é um corte de um pedaço do seu intestino delgado. Então, a camada interna ali, ó, do revestimento dele, ela não é toda lisa. Ela é toda cheia de pequenas ondulações aqui, ó. Essas ondulações, ó, elas são várias ondulações e ela tem uma preguinha aqui em cima, que chama válvula conivente, que mantém aquilo ali sustentado de forma como se fosse uma onda, né? Então, e você tem ali vários disso, né? Então, tá aqui, ó, na imagem dá para ver, são várias. Essa parte maior, ó, que a gente está vendo aqui, são as chamadas vilosidades intestinais. E você tem aqui, ó, na vilosidade, você tem aqui pequenas ondulações menores, que são as microvilosidades. Essas microvilosidades, o que tem ali dentro, né? Tem um sistema circulatório ali, pequenos capilares sanguíneos. Para quê? Porque não é o intestino delgado que vai absorver os nutrientes? Então, os nutrientes vão ser absorvidos e vão ser lançados aonde? Na sua corrente sanguínea. Tá? Beleza? Tudo certo aí? Entenderam esse princípio? Como é que Pera aí, o que? Cara, velocidade, absorve? então, tá no intestino delgado e elas servem para absorver nutrientes e mandar para a corrente sanguínea. Exatamente. Aí a pergunta é, por que não pode ser lisinho, professor? Tem que ser assim ondulado. Porque quando você tem ele ondulado, você aumenta a superfície de contato. Então, melhora a eficiência da absorção. Certo? Então, seu intestino delgado tem essa característica, né? Dessas ondulações para facilitar a absorção. Beleza? Boa. Vamos em frente. Ok. Então, falamos da gestão. Agora vamos falar da outra coisa. Lembra que no começo nós falamos geração de energia começa lá com você tem os nutrientes que você se alimenta, mas você também precisa do oxigênio. Então, o oxigênio
é obtido através da sua respiração, né? Então, o que é o respirar? É o inspirar. Então, você inspira e puxa o ar para dentro do seu corpo e você expira para jogar o ar para fora. Então, quando você inspira, você puxa ali o ar, né, contendo ali 21% de oxigênio, que vai ser absorvido pelo seu corpo. E você devolve, quando você expira, o ar rico em gás carbônico, que foi eliminado pelo seu sistema respiratório. Bom, tem dois músculos que são muito importantes nesse processo. Um músculo é o diafragma. Já ouviram falar do diafragma? Sim ou não? Já. Já. Todo mundo sabe aí onde é que fica o diafragma? Não. Não. Então, o diafragma, ele fica... Mas olha aqui na minha câmera, aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui na minha câmera onde é que fica o diafragma. Então, ele fica mais ou menos ali, um pouco ali no final das costelas ali, e ele fica ali naquela região, né? Mais ou menos ali. Está aqui na Abaixo dos imagem, ó. pulmões? Abaixo dos Isso, embaixo pulmões? do pulmão. Perfeito, embaixo do pulmão, ó. Olha aqui na imagem no slide, dá para ver bem, ó. Você tem o pulmão, a ponta aqui das suas costelas, e o diafragma tá bem aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, já no finalzinho das costelas, tá? Então, o que ele faz? Ele faz esse movimento, né? Para cima e para baixo. E nesse movimento, ele faz com que o seu pulmão expanda ou se contraia. Expanda e contraia. E tem um outro músculo, que são os chamados, um outro grupo de músculos, que são os músculos chamados intercostais. Os intercostais, eles começam aqui na parte de trás da nuca, aqui, ó, do pescoço, e descem pelas costas. E o que eles fazem? Eles se movimentam em sintonia com o diafragma. E quando eles fazem esse movimento, eles fazem com que as costelas, elas se abram um pouquinho e se fechem. Se abrem e se fecham, se abrem e se fecham. Igual o diafragma também está expandindo e contraindo o seu pulmão. E esse movimento faz com que, por diferença de pressão, que o ar saia ou que o ar entre no seu corpo. Então, olha aqui, ó. Olha na imagem aqui no slide, ó. O diafragma contraído, você tem a inspiração. Com o diafragma relaxado, ele sobe um pouquinho e o ar sai, certo? Tá bom? Então, o movimento ali do diafragma e dos músculos intercostais são vitais ali, são essenciais para que aconteça a chamada ventilação pulmonar. O que é a ventilação pulmonar? É o inspirar e expirar, beleza? Vamos lá. Bom, vamos olhar aqui, ó, esse slide que está aqui, ó. Vamos começar com essa imagem que está na parte de cima. Então, você respira por onde? Ou pela boca ou pelo nariz, né? Então, tanto a boca quanto o nariz, eles têm ali, depois a passagem, depois é a mesma. Tanto é que nós vamos ver na aula que vem a respeito da parte sensorial, e vocês vão ver que existe uma relação muito grande entre olfato e paladar, né? Então, você sente o gosto de alguma coisa através das sensações na sua língua, mas que também tem a ver com a parte sensorial ali do seu olfato, né? Então, você respira o ar também, né? Pela narina ou pela boca, e ele vai passar pela faringe e vai descer pela traqueia. A traqueia é um tubo, né, com cartilagem por onde o ar passa. Então, ele vem aqui, ó. A traqueia está sinalizada aqui, ó, de cinza aqui, ó, de cinza, de branco aqui, ó, na imagem de slide aqui, ó. Vendo, ó? Opa, passei, desculpa. Tá aqui, ó. Então, o que acontece? A traqueia conduz o ar, né, como se fosse ali, imagina um tubo, até a parte chegando ali já próximo aos pulmões, onde ela se divide em dois, né? E cada um dessas divisões vai alcançar um dos pulmões, né? Essa divisão ali, quando ele divide, faz essa divisão em dois tubos, esses dois tubos menores são chamados de brônquios,
certo? E os brônquios, eles vão derivar em uma série de tubinhos menores, que são os bronquíolos. Pode falar, Pedro. É que eu tô vendo aqui a narina e a língua. Uhum. É, o ar vai passar tanto vai passar pela faringe por ambos. Não, ele vai passar pela narina e pela língua, pela boca, né? E vai Né? chegar na faringe. Da faringe, ele desce pela traqueia. Exatamente. Né? Tá. Tá? Aí desceu pela traqueia. Chegou na a traqueia, enquanto ela é um tubo só, maior, ela é traqueia. Quando chega lá embaixo, perto do pulmão, ela se divide em dois, um para cada lado. Cada um dessas derivações, cada uma dessas derivações entra em um pulmão, né? Essas derivações chamam de brônquios. E esses brônquios lá dentro do pulmão, eles vão se derivar em um monte de tubinhos menores, que são os bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos tem uma estrutura como essa que está aqui, ó, que parecem um conjunto de saquinhos, né, de bolinhas, de bolsinhas, né, ó, que são os chamados alvéolos pulmonares. Então, alvéolos pulmonares são estruturas membranosas, o ar chega ali dentro deles e dá para ver, ó, que em volta deles tem um monte de capilar sanguíneo, né? Ou seja, pequenas veias e pequenas artérias ali. E o que acontece? O ar vai passar por difusão de dentro de cada um desses alvéolos aqui para a corrente sanguínea, certo? E aí ele vai para ser distribuído pelo corpo. Ao mesmo tempo, o sangue está trazendo o ar, né, já de retorno, com gás carbônico, que passa do vaso sanguíneo para dentro dessa bolsinha, para dentro do alvéolo. E aí ele faz o trajeto de volta, né, o ar com gás carbônico, né? Passa pelo bronquíolo, sobe pelo brônquio, passa pela faringe e chega na narina e na boca, onde ele é expelido, certo? Então, esse é o mecanismo da absorção do ar pela sua corrente sanguínea. Aí esse ar ele vai ser conduzido para dentro das células e junto com os nutrientes lá dentro da mitocôndria vai gerar ATP, que é a energia que o seu corpo precisa. Certo? Tudo bem? Ficaram quietinhos, mas tá tudo certo? A Ana disse que tá tudo certo, beleza. Victor também. Beleza, Suzane? Ótimo. Vamos lá. Vamos ver se a gente se tá bem mesmo. Ó, eu trouxe aqui para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, dois exercícios aqui para a gente poder discutir, né? Então vamos lá. Vamos junto aqui. O horário está em cima, vamos junto. Ó. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dado ao prolongamento que se estende da laringe na direção da faringe e que impede que o alimento entre no sistema respiratório. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Você comeu alguma coisa, aí você vai deglutir, e aí tem uma válvula, né? Uma válvula, um prolongamento ali, que ela se estende da laringe e ela fecha na faringe para que impedir que o alimento, né, entre no sistema respiratório. Então, o alimento, ao invés de descer pela traqueia, ele desce só exclusivamente pelo esôfago. Se acontecer de errar esse processo, o que acontece? Você engasga, né? Certo? Então, qual que é aí? Vamos lá, vamos ver aqui. Pedro sugeriu aqui a traqueia, Suzane A, o E, a Ana e o Vitor trabalharam com o A, né? Na verdade, a resposta certa é o A, é a epiglote, tá? Então, epiglote é essa estrutura. Ela tampa a passagem para que o alimento ele não acesse a sua traqueia, tá? Citei sim, logo no começo, logo que a gente conversou sobre quando o alimento, depois que ele passa ali pelas glândulas salivares, quando você engole, que eu falei sobre deglutir, né? E eu falei dessa válvula, né? Que é a epiglote, tá? Epiglote, alternativa A. Beleza? Muito bom. Vamos lá.
Vamos ver agora essa aqui, ó. A figura ao lado mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Então, o que eu estou querendo saber? Essas estruturas aqui, ó, que parecem cachos aqui, ó, como é que ela chama e para que ela serve? Então, essa que é a pergunta que nós temos que responder aqui. E aí, turma? Essa é um pouquinho mais enroscadinha, né? Vamos lá. Tempinho aí para vocês responderem. O Vitor está dizendo aqui que pode ser a alternativa C. A Ana está dizendo que é a A. Tá, vamos lá. Vamos discutir junto? Vamos nessa. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos discutir cada uma das quatro alternativas para a gente saber qual é e também saber por que as outras não são. Beleza? Então vamos lá. A alternativa A fala: a figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. Não é, né? Ó, o brônquio, lembra, ó, você desce pela traqueia, quando ele se divide em dois na entrada do pulmão, ali é o brônquio. Então, essa estrutura que está aqui em forma de cachinho, ela não é o brônquio, né? O brônquio está mais, aqui estaria mais para trás, aqui, ó. Se a gente olhar, pensar nessa figura aqui, ó, o brônquio estaria aqui, ó, e aqui em cima. Então, não é o brônquio, certo? Então, vamos lá. B. A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar inspirado. Ó, o bronquíolo está aqui. Né? Então, não é o bronquíolo. Alternativa C. A alternativa do Vitor aí, ó. A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo da hematose, ou seja, a passagem do gás oxigênio para o sangue e do gás carbônico do sangue para os pulmões. Tá certo? Né? Então, que é essa aqui, ó, essas estruturas em laranja são os alvéolos pulmonares. Então, repetindo, alvéolo são as estruturas membranosas ali que parecem bolsinhas, cachinhos aí que parecem bolsinhas. Essas bolsinhas, elas recebem o ar que vem lá dos brônquios e dos bronquíolos e, por difusão, esse ar passa para a corrente sanguínea, né, com rico em oxigênio. E depois o ar está voltando pelas veias, pelos vasos sanguíneos ali, rico em gás carbônico, vai para dentro desses alvéolos, os alvéolos vão para os bronquíolos, para os brônquios, para a traqueia, e é expelido depois pela sua narina, tá? Esse processo aí, ó, da difusão do ar para dentro da corrente sanguínea, ou da corrente sanguínea para dentro do alvéolo, isso chama hematose, tá? Hematose é o nome. E por fim, a D ali, ó, a figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico do ar atmosférico e transferir para o sangue através do processo de hematose. Não, o pulmão é a câmara maior, né? Não é aqui. Essas estruturinhas aqui, ó, os alvéolos, são as estruturas menores, né, dentro do sistema respiratório, e ela tem lá muitas dentro do seu pulmão. Inclusive, né, o que acontece que explica por que o fumante ele perde capacidade respiratória. Né? Então, por exemplo, imagina lá, uma pessoa que começa a fumar ali com 15 anos de idade. E aí o cara fumou a vida inteira, quando ele chega lá nos 40, 40 e poucos anos de idade, normalmente ele não consegue, por exemplo, dar uma corrida, né, com um pique maior, ou subir uma escada correndo, normalmente ele tem um pouquinho de dificuldade. Né? Por que isso acontece? Justamente porque, né, os componentes do cigarro, à medida que o tempo vai passando, eles vão entupindo essas membraninhas aqui, ó, a passagem do ar aqui nos alvéolos. Então, isso vai diminuindo a capacidade pulmonar do indivíduo, né? Por isso que não só o cara que fuma a vida inteira, mas o cara que também ele trabalha em algum lugar que é muito poluído, alguma coisa assim,
ele vai ter esse efeito aí. Com o tempo, ele vai perdendo capacidade pulmonar. Beleza, gente? Tudo certo? Dúvidas? Deu pra notar que é muita coisa pra lembrar agora, mas tá tudo bem. Beleza. Então tá, joia. Bom, na aula que vem, nós vamos continuar falando aí sobre essa questão aí de como funciona a máquina integrada, né, do ser humano. Estou usando o exemplo do ser humano, mas vocês vão ver que na semana que vem, vocês vão começar a enxergar, na semana que vem não, na aula de amanhã, nós vamos ter uma aula especial de biologia amanhã, porque nós não tivemos aula na semana passada, essa aula vai ser reposta amanhã. Então, na aula de amanhã, nós vamos entender um pouquinho como é que o nosso corpo sente as coisas, né? Então, nós temos 5 sentidos, não é isso? Então, amanhã nós vamos entender como é que esses 5 sentidos funcionam. E, por extrapolação, nós vamos saber que, assim como o ser humano, outros mamíferos, por exemplo, outros animais, também têm esses mesmos sentidos, né? Então, nós vamos entender um pouquinho melhor isso amanhã, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Amanhã nós teremos outra aula aí. Não percam, para que a gente possa conversar bastante aí sobre como nós sentimos as coisas. Tá bom? Boa noite aí a todos vocês. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Pessoal, eu só quero dar um recado para vocês, uma boa notícia, é que nesse sábado, dia 14, a gente está preparando uma festa, que é o nosso Sabadou, então vai ser no sábado, dia 14, das 2 às 5 da tarde. Vai ser open food, tá? A gente vai ter um churrasquinho ali, um refri para todo mundo. Se alguém for vegano, vegetariano, avisa a gente, que a gente pensa em alguma opção. E aí a gente está pensando em fazer uma oficina com vocês. A gente está preparando um negócio bem legal, com música ao vivo. Então a gente vai chamar alguns músicos para participar da nossa festa, para a gente poder se conhecer melhor, conhecer os colegas, conhecer os professores pessoalmente. A gente vai convidar os professores também, tá? Então depois gente, desculpa, eu caí, não sei como, foi do nada. Mas enfim, então sábado a gente já tá pensando essa festinha, tá? Então, coloquem na agenda de vocês, já deixa agendado, marcado. Pode também levar os colegas, que às vezes não é do cursinho, mas quer conhecer o cursinho, né? Às vezes a pessoa não quer ir sozinha, vai ser em Santo André, tá, gente? Ali no centro de Santo André. Então, acho que é um lugar, assim, meio ok, né, para a maioria, pelo menos, né, quem mora em São Paulo, quem mora ali na região do ABC, e aí a gente passa o endereço para vocês certinho. Então, só avisando assim previamente para vocês já ficarem cientes, não marcar nada nesse dia e nesse horário então da tarde, tá bom? A gente espera vocês lá, vai ser muito legal. A gente fez no ano passado também. Foi bem legal. Isso, Pedro, vê se você consegue ir, já deixa na sua agenda. E vai ser à tarde, né? Vai ter churrasquinho, open, né? Refri, enfim, as bebidas. Aí a gente vai ver se tem alguém que é vegetariano, vegano também, pra gente incluir. Então vai ser bem legal, gente, pra gente se conhecer melhor, conhecer os professores, tá bom? Vai ser a nossa festinha, porque estudante também tem que descansar um pouco, se divertir um pouco, né, gente? Mas é isso. Depois eu mando certinho lá no grupo o convite, mas só deixando vocês cientes para não agendar nada para esse dia, hein? A gente já tá contando com vocês. Então é isso, galera. Valeu. E hoje, infelizmente, né, a Elo teve um imprevisto no apartamento dela lá, que ficou sem luz.
Aí a gente teve o Daniel hoje. O Ricardo também teve uma reunião na escola, então ele não vai conseguir vir. E a Vivian, né, como eu falei pra vocês, ela teve o bebê dela, então por enquanto ela tá afastada, mas ela vai retornar. E, bom, a aula de hoje foi isso, gente, foi a aula do Daniel. E esse recado do coração que eu queria deixar pra vocês, uma boa notícia, tá, nessa noite. Então, bom descanso pra vocês agora, aproveitem pra descansar. E a gente se vê amanhã, normalmente as aulas continuam normal aí com o Daniel e com os demais professores, tá bom? Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês, galera. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até sábado, hein? Ai, eu vou falar depois. Eu vou falar.